Eira, nós! Olha aí, ó! Pois é, viventes, chegou o inverno. Aqui no sul está muito frio, tanto ó, que eu tô de manga, né? E o prato hoje, o assado hoje, vai ser na panela. Hoje eu vou usar o fogão e fazer um prato muito, mas muito característico aqui no Rio Grande, que se chama espinhaço de cordeiro com aipim. Como no resto do Brasil chama macaxeira, mandioca, aqui no Rio Grande é aipim. Então o prato de hoje é espinhaço com aipim e muito molho. E para começar a tirar a peça que eu quero, que é um pedaço só do espinhaço, vamos a desossa, né? Vamos a fazê-lo então. Pega aqui um cordeiro. Eu gosto de ter um cordeiro inteiro, porque depois o restante dos cortes eu preparo e deixo para mim usar em casa, né? Porque uma paletinha, um pernil, uma costelinha, um carrezinho francês nunca é demais na geladeira em casa, né? Então, começando por aqui, vou abrindo, ó, essas partes, né? Mas aqui é mais interessante, vocês vão ver melhor. Então eu vou abrindo, ó, eu vou tirar a fraldinha de cordeiro, tá? Para chegar num corte que eu quero, que é até a costela. Então eu vou cortar assim, gente, ó. Eu gosto mais de cortar o cordeiro pendurado, né? Mas aqui tem que ser na mesa porque não tem a gancheira que eu tinha lá no sítio. Então, tô abrindo aqui e já vou chegar, ó, no corte. Vou cortar, ó. Tá? A faca tá... Quando a faca encostou no primeiro osso, eu quero, para esse espinhaço, eu quero 2 ossos. Quero 2 ossos de costela junto aqui. Então, serra nele. Puxa a carne para cá e serro, ó, 2 ossinhos. 1, 2. Já tá pronto, tá? Eu quero esse pedaço aqui, ó. Então já tá pronto. Vamos para o outro lado. Mesma coisa, gente, tá? Pega aqui a parte do corte, abre, vem vindo, vem preparando a carne. Vem preparando, mede lá igual aqui, tira o pedaço aqui, ó, e vem até o primeiro osso. Bateu o primeiro osso, de novo, serra nele. Pega a serra e corta os ossinhos, primeiros ossinhos de costela, ó. Um osso já foi, 2 ossos. 2 ossos já foi, era exatamente o que eu queria, tá? Então, tiro a parte da frente e também tiro a parte de trás. Fica só o miolo que eu quero. E para eu tirar a parte de trás, em primeiro lugar, o que eu vou fazer, gente? Eu vou retirar bem na divisão dos pernil, que é aqui, ó, onde a faca entra. E no que a faca entrou, eu já começo a vir com a faca para cortar a peça. Faca entrou mais, viro a faca para lá e já faço o corte, ó. E aí, gente, já praticamente já está separado essa peça. Agora é só quebrar, ó. Olha bem para cá, ó, ó. Já quebrou. E aí tira com o restante da faca e saiu, ó, a primeira parte, que é os 2 pernil. Saindo os 2 pernil, como diz os chefes de cozinha, reserva. Esse outro pedaço aqui, então, agora eu vou onde eu quero. Eu quero atirar também na junta aqui, ó. Então, eu vou cortar, pessoal, exatamente em cima do branquinho aqui, ó, para tirar na junta, tá? Ó, bem aqui, ó, tá? Tem a junta e... Mas, se vocês não conseguirem tirar na juntinha, que eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, faz o seguinte, pega uma faca maior, ou um cutelo, tá? Como esse ou outros. Esse aqui tem lá no site do marcelobolinha.com.br, tá?
E aí, tirado aqui o ossinho, se tu não tem se não acha a junta, né? Ó, já deu, ó, já foi, tá? Já quebrou, ó. Se eu fizer assim, já desconectou ali. E aí, é só, aí, ó. Tá feito o carrezinho que eu queria, ó, pra fazer. Aliás, quando ele tem os dois lados assim, ele não é chamado de carré, ele é chamado de espinhaço. E o que eu quero fazer é o espinhaço com aipim. Tira essa outra parte também. Lembrem que eu falei para vocês, ou tira no cutelo, ou tira na junta. Então, olha exatamente o que eu vou fazer agora, tá? Eu tirei uma parte no cutelo, mas a outra parte eu quero tirar na junta. Então, ó, como eu falei, tá? Tem a juntinha aqui, ó, que é, ó, a parte branquinha. Você vai com a faca assim até achar, ó. Achei a juntinha. Então, ó, a faca entra aqui, de novo. Você procura a junta, ó. A faca entra e se eu quiser separar as partes do carré, tá? Na junta, eu não preciso de serra, não preciso nem de cutelo, ó. Pega na junta, dá uma quebrada e vem com o corte de novo, ó. Dá uma quebrada, já separou, tá? E aí, você vem com a separação. Então você separa, ó. Separa tipo um aviãozinho os pedaços de carré. Vai na junta, faz um pouquinho de força, corta toda a parte aqui do lombo por trás e vai até o final. E aí, né, você consegue também separar isso sem serra, sem pedir para o açougueiro passar na serra, que é um grande truque, né, na realidade, do pessoal do interior. E por que espinhaço, gente? Porque o espinhaço é esse, ó. Ele fica com os dois lados juntos, ou seja, os dois lombos e os dois filezinhos mignon e uma parte da fraldinha. Então, assim que eu vou fazer em todo ele, tá? Mas, né, se eu quiser acelerar, eu pego o cutelo de novo e vou brincar com ele aqui, ó. Que daí é só numa. O cutelo também tem que estar afiado, né? Ó, daí é só uma, tá? E vai ficando pronto os aviãozinhos, ó. Isso é o legítimo espinhaço. Espinhaço com aipim que a gente fala, né? Há uns também que gostam de fazer com batata. Não, daí é gosto a gosto, né? Opa, esse não deu. Ó, não tá dando no lugar certo. Agora deu. E aqui, dividindo ao meio também. Agora está pronto. Só esse primeiro pedaço que ficou muito grande. Aí não vou perder tempo para procurar a junta. E já está tudo pronto. Então, olha como ficou agora aqui na tábua. O espinhaço chamado na realidade espinhaço de ovelha. Espinhaço de ovelha com aipim. Isso aqui é um prato muito, muito tradicional aqui do inverno gaúcho. Não se esqueça que o Rio Grande do Sul tinha o maior rebanho de ovinos do Brasil, ou seja, da América Latina até, eu acho também. Hoje já não tem um tão grande, mas ainda é, só não tão grande como um meio século atrás, tá? Então agora tá aqui o espinhaço. Agora vamos aos outros ingredientes, Vivente. Vou lá buscar, segura aí. Então vamos lá, né, Vivente? Vamos colocar os ingredientes, né? Começar a colocar os ingredientes no fogo já, pra gente continuar esse prato aqui hoje, que é, lembro muito, já comi muito também, o aipim com carré de cordeiro. Isso aqui é uma coisa maluca, principalmente aqui no inverno no Rio Grande. Não há lugar que não sirva um prato desse, gente. Isso aqui é bom demais. É uma mistura, é uma conjunção, assim, é uma comida dos deuses, tá? Simples e fácil de fazer. Então, o aipim já vai pro fogo, assim como vai o carré. O carré eu vou dar só uma selada nele no fundo da panela com um pouco de sal e depois vai os ingredientes. Aí vai acontecendo a coisa no fogão ali.
Então vamos lá, vamos pro fogão? Vamos pro fogão! Então, pessoal, agora lugar no fogão, né? O aipim já tá no fogo, já tá, né, cozinhando. E aqui a panela também já botei fogo para ela ir aquecendo, né? Enquanto ela vai aquecendo, vou temperar as carnes com sal de cordeiro, que eu falei, sal triturado com temperos para cordeiro. Da EJS com Marcelo Bolinha. Vamos temperar então todo o carré, frente e verso, e começar a botar para ele dar uma selada. Depois de selar, vamos deixar ele cozinhar, né? Então vamos lá. Depois é claro, né, pessoal, que se faltar sal depois, eu compenso depois, né, na hora de experimentar ali, mas a ideia aqui já é selar com um pouquinho de sal antes. Então, a panela ela deve estar quente, né? Vamos lá então, né? Vamos começar a colocar os negócios na panela. Vamos lá. Colocado o carré aqui na panela, vocês viram que eu não coloquei nada de gordura, né? Absolutamente nada. Porque o cordeiro, ele mesmo tem muita gordura na volta dele ali, que vai, né, derreter já na selagem e vai ficar ali dentro. Então, assim que ele começar a dar a primeira selada de um lado e depois o outro, já vai ter uma graxinha ali. E aí, né, gente, deixar ele cozinhar um pouco. Olha o aipim aqui já, ó. Panela de ferro, depois que começa a cozinhar, né? Olha aí, ó. Eita, que vai ficar pronto rápido. Quando o aipim ficar molinho aqui, desliga o fogo e espera ficar pronto. Vai depois misturar. Pode misturar no prato ou pode misturar dentro de toda a panela já. Dessa daqui que é a minha ideia, né? Com bastante molho, que eu vou preparar agora esses ingredientes aqui. Quando tiver tudo pronto, com bastante molho pronto, coloca o aipim dentro. E ó, fica demais, demais de bom. Pessoal, para acompanhar esse prato, eu vou usar 3 tomates, 3 cebolas, 3 dentes de alho e, no final, o cheiro verde em cima. Então, isso aqui só no final, tá? E também aqui depois ainda vai um pouco de vinho. Não chegou o momento ainda, mas vai um pouco de vinho depois. Então vamos lá, né? Vamos picar cebola e picar tomate, porque é assim que eu virar e selar o outro lado, que já começou. Vamos ver como é que tá a primeira selagem aqui, como é que ele tá ainda. Ó, criando aquela casquinha. Quero deixar mais um pouquinho de um lado, já está criando aquela gordurinha ali dentro que eu falei que ia criar. Então mais um pouco desse lado, criar uma casquinha, eu vou virar, criar uma casquinha do outro lado. Aí sim, vamos colocar cebola, tomate, esse monte de coisa aqui. Mas até lá, né, tem que picar os ingredientes. Então, cebola. O pessoal fica rindo de mim, né? Pô, Bolinha, quando fizer um vídeo disso, me chama para eu cortar os ingredientes para ti, né? Cara, não tô acostumado mesmo, né? Não sou chefe, né? Que corta todo dia lá um monte de cebola e alho e as coisas, né? Mas às vezes faço meu filmezinho também, né? Então, o negócio é fazer o rango bom. E aqui também não tem faca, não tem faca de cebola, faca de faz aquilo, faca de legumes. É a faca que eu pego de cortar carne ali, pego e uso e deu. Vou perder o fio, vou lá, afio de novo e deu. Sem afiar a faca, né? Vou lá, afio e deu, né? Tomate é a mesma coisa, não tem ruim. Pego aí, corta ele bem brutão mesmo, para aparecer os pedacinhos depois, ó. E o barulho, ó. Tô escutando um barulho agora, ó. Um barulho que tá meio que queimando a carne. Então, ó, exatamente agora quero começar a virar, né? Você já selou um lado, agora vamos virar então. Vamos selar bastante esse lado aqui. E tá indo, gente, tá ficando.
cozinhando o aipim. O cara que me vendeu disse que esse aipim aqui, né, era muito fácil de cozinhar. Então vamos ver se ele é. Vamos ver se ele é fácil mesmo. Já veio até descascar, nem descascar o aipim não precisei. Bom, pessoal, enquanto um cozinha e outro assa, passou 15 minutos, tá? Aqui já tá selado, já criou uma casquinha na carne e também pouca gordura no fundo, como eu falei aqui, mas tá perigando que começou a queimar, tá? Então, agora vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Antes de botar agora a cebola primeiro, vou largar uma aguinha. Olha que legal que é, olha que legal a bagunça na cozinha. Eita, nós! Olha aí, ó. Agora vamos com a cebola. Vamos lá. Eu acho que é por isso que não deixa eu cozinhar lá em casa. A bagunça sempre é grande. Gente, eu botei 3 cebolas grandes, botei 3 tomates grandes. Quero que o negócio aqui cozinhe. E 3 dentes de alhos grandes também, tá? O negócio aqui tem que virar um molhão. Aí que fica bom o negócio. Porque o que é uma carne, né, com aipim sem molho? Não é nada, né? Tem que ter molho. Normalmente tem o pessoal coloca o tomate depois. Já vou colocar logo após a cebola já aqui, ó, para começar a criar aquele caldão. E aqui não tem extrato, não tô colocando extrato de tomate nada. É tomate mesmo com a pele, não tirei pele, tá? Que esse era a comida feita por muitos e muitos tempos nas campanhas, principalmente com o carré de ovelha. O carré de ovelha com aipim é um prato conhecidíssimo e muitas vezes também ele é feito com batata e não só aipim. O alho, normalmente o pessoal frita ele, eu não fritei, tá? Eu quero que ele cozinhe junto, eu quero todo o sabor dos ingredientes, então eu não fritei o alho, tá? Não fritei o alho e nem fritei a cebola. Deixei tudo cozinhar junto. Como se fosse realmente fazer aqui e deixar a coisa acontecer. E é isso que eu quero, deixa a coisa acontecer. A carne já tem uma qualidade já de procedência. É um cordeiro e aí a carne já é macia, tá? Os ingredientes vão fazer virar aqui um molhão, né? Enquanto isso, ó, o aipim vai ficando macio. Então agora, já que está tudo ali, vamos dar uma tampada mesmo para fazer aquele cozimento, deixar tudo desmanchar e virar molho. Mas aquele molho para comer com aipim. Então, segura vivente enquanto vai cozinhando aqui, que já passou 20 minutos. Ao decorrer aqui, né, da cebola e tomate, do alho começando a se desmanchar, eu coloquei um pouco mais de água, tá? A olho, até encostar na carne. E já está descendo, a carne já está aparecendo. Então, agora que está começando a descer, está desaparecendo a água, eu vou colocar meio copo de vinho tinto, tá? Porque o aipim já está praticamente pronto também. Então, vou colocar o vinho e deixa reduzir mais um pouco, deixa baixar mais um pouco o molho. Quando ficar um molho bem grosso, é o tempo que vai faltar para terminar de cozinhar o aipim, tá? Eu tenho o total aqui já 1 hora no total de cozimento dos dois, tá? Agora sim, vai pegar preço. E também, pessoal, eu coloquei sal só lá no começo, tá? Então tá muito suave de sal. Eu vou colocar sal depois só no finalzinho para completar, tá? Agora dá uma reduzida aqui, eu vou colocar um pouco de sal. E deu, tá? Porque o aipim, eu não coloquei sal no aipim, não sei se vocês notaram, tá? Óbvio que notaram, estão ligados em tudo aí, né? Então, mais um pouquinho de cozimento aqui, ficar grossinho. Já vou ver como é que tá o aipim, se tiver molinho já vou desligar, porque já tem 1 hora de cozimento. Eu gosto muito de cortar e de assar a carne, mas aqui nas panelas, né, eu sofro um pouquinho porque eu não estou acostumado. Mas eu acho que é por isso que não deixam fazer comida no fogão lá em casa, que a bagunça é generalizada, né? Mas no final, aqui o importante na minha visão é ficar bom, que aqui eu sigo poucas regras, tá? Mas a regra mesmo é
carne boa, os ingredientes bons e ficaram muito bom. Agora, olha esse cozimento que está acontecendo aqui. Quase pronto, pessoal. Fica aí, dá mais uma olhadinha na panela e logo, logo tá pronto. Bom, viventes, a aipim tá pronto e o carré também. Então tá na hora de misturar os dois e se servir, porque eu já estou com muita fome. Então agora é colocar o aipim devagar para não desmanchar, né? Aqui junto. Ah, olha isso aqui. Olha esse molho aqui em cima do aipim. Tem que ter um cuidado aqui, pessoal, né? Para não colocar, para não esculhambar agora, né? Todo o nosso trabalho que foi de cozinhar o aipim, né? Dá aqui uma... Terminar... Já tá macio, né? Mas agora só para ele pegar bem. Ó, tem uns que estão muito macio aqui já, tá? Pegar os de cima que estão mais macio, ó. Mexe na panela aqui com o molho, mas não pode mexer muito forte para não desmanchar o aipim, né? Não pode ficar empapado. Então, joga aqui, ó, agora as carnes lá para cima. Vem pra cá, olha. Ixi, nossa senhora. Olha aqui. Bota, agora vou mergulhar agora aqui no molho. Olha só. Hã? Agora sim, pessoal, não precisa colocar tudo, tá? Mas, ó, e aquele cheirinho de vinho junto, né? Então, agora uma pequena mexida, né? Para realmente o aipim aqui se misturar com o molho. Só mais um pouquinho aqui dentro e já era. Só para dar uma aquecida, deixar bem agora o aipim, aquele caldo que eu fiz ali. E aí, pessoal, é partir pro abraço. Poderia ter um acompanhamento com uma salada verde e um arroz. Mas isso fica a teu critério, vivente. Eu fiz a parte mais difícil, tá? E no total de tudo até agora foram 1h20. E, como eu comentei também, eu acredito que falta um pouquinho de sal. Até não precisaria, tá? Mas como eu já conheço o gosto das pessoas que estão aqui comigo, vou ter que colocar um pouquinho mais de sal. Aquela mexidinha básica agora, para não deixar o aipim empapado. E aí, vamos lá servir, já está pronto agora. Nossa! Olha aqui a cor da mandioca, do aipim. Tá bonito, né, vivente? Agora chegou a hora de servir, né, gente? Então, aquele pedaço, né? Ah, isso aqui tá bom demais! Aquele pedaço, né? Com bastante molho. Como dizia um amigo meu lá de fora. Com bastante molho. Aqui o molho, gente, ó. Sem comentários, né, vivente? Mas eu quero mais molho. Sem comentários, né, vivente? Que barbaridade! Agora, então, a hora de experimentar. Olha aí, gente. Que loucura! Aí, pessoal, só puxar que solta. Aí, só puxar que solta o carrezinho. Tá muito quente, né? A carne é só puxar que sai do osso. O pessoal que da filmagem tá tudo querendo comer já. Só que hoje eles vão esperar. Como diz o meu amigo,
José Almiro, do canal Churrasqueadas. Bom, muito bom! Vou parar, né, pessoal? Senão eu vou acabar comendo a panela inteira. Não esqueçam que aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados e carnes de panela também, de um jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do Gaúcho e até o próximo assado ou carne na panela.